A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema O perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O comentarista das lições é o pastor Alexandre Coelho, ele é gerente das publicações da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD. A lição de hoje é a lição 11, antecipando os planos de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo do 8 ao 11, representa a terceira e última das tentações de Jesus no deserto. Primeiro, depois de 40 dias de noites e de jejuns, Satanás tentou Jesus a explorar sua divindade, trocando sua unção por sustento físico. Em segundo lugar, Satanás tentou persuadir Jesus a testar sua divindade, exibindo-a irreverentemente para um mero show. Em terceiro lugar, Satanás tirou as luvas e foi para o nocaute. Aqui a questão subjacente das tentações é em plena vista para adorar Satanás ou adorar a Deus. Satanás ofereceu a Jesus um mundo. Felizmente, Jesus rejeitou essa oferenda vazia e enviou Satanás em seu caminho, que é o exemplo que devemos seguir. O textuário nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, versículo 1. O resumo da lição nos diz assim: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com Ele a nossa adoração e serviço. Os objetivos da lição é refletir a respeito da glória deste mundo, conscientizar de que não devemos antecipar o que Deus tem para nós, saber a quem devemos adorar. O texto bíblico base dessa lição é Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 11 e Deuteronômio capítulo 6, do versículo 3 ao 14. Não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a glória deste mundo. Subtópico 1, mudando o cenário. A terceira tentação de Jesus enfrentou é a que a igreja enfrenta agora, a ilusão de que o bem pode ser imposto de fora. Se os reinos do mundo nas mãos dos bons homens e suas leis apenas. Para a terceira tentação que Mateus escreve, Satanás leva Jesus a uma montanha muito alta. Exatamente onde isso pode ter sido não está claro, mas a possibilidade de estar nas proximidades de Israel é alta, já que essa é a área de maior impacto imediato pela vida física de Jesus. No entanto, desde que Jesus veio salvar o mundo inteiro, e esta experiência no topo da montanha pode ter sido literalmente em qualquer lugar da terra. Onde quer que tenha sido, o diabo exibe diante de Jesus um panorama de todos os reinos deste mundo com a sua glória. Pode valer a pena notar que esta não poderia ser uma afirmação literal, porque mesmo do mais alto das montanhas não se pode ver todos os reinos da terra. Mas a oferta que Satanás está fazendo usa a vista como representante do mundo completo. Tempo e graça trabalham de mãos dadas em cada alma. As coisas que levarão à nossa santificação no final podem parecer ruins para nós no presente, mas não podemos ver o que Deus vê, nem entendemos como o mal pode ser pressionado para o bem real. A terceira tentação tinha a ver com o cumprimento da comissão ou plano de Deus com um atalho, não fazer o caminho de Deus. O poder do mundo depende, em última análise, da força, ou seja, da ameaça, da violência. Muitas vezes esquecemos que a civilidade é uma fachada frágil, passível de ser
despedaçada pelo punho de ferro da autoridade, caso essa autoridade se oponha. A igreja deve direcionar tanto o seu ensino nos dias de hoje para a justiça social com o governo como seu garantidor. Só pode jogar nas mãos daqueles que controlam os outros através de exercício do poder apoiado pela ameaça da violência. O bem aparente de um mundo melhor através do poder econômico, político, é uma tentação de Satanás. Esta é a tentação comum de evitar os meios para chegar aos fins, ou como se diz, o fim justifica os meios. Mas com Deus há uma maneira de realizar seu plano para a sua vida e isso exige devoção absoluta e obediência a Ele. Mas Satanás sempre oferece atalhos que, se olhar com cuidado, arruinará a sua vida. Quantas vezes o infortúnio aparente aproximou uma pessoa de Deus? Quantas vezes, se tivéssemos feito do nosso jeito, a arrogância e a indiferença com os outros cresceriam em nós. Subtópico 2. O que Satanás tem a oferecer? Tudo isso vou te dar, disse ele, se você se curvar e me adorar. Mas é isso mesmo uma oferta que Satanás poderia fazer? A resposta é não. Deus está no controle, é Ele dono de tudo. Isso está claro em todas as escrituras. No entanto, por um tempo Satanás usurpou a autoridade de Deus e tem a posse do mundo até certo ponto, o sistema. Há várias passagens que confirmam o controle temporário de Satanás. Agora o julgamento está sobre este mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. João, capítulo 12, versículo 31. Não falarei muito mais com você, pois o governante do mundo está chegando e ele não tem nada em mim. João capítulo 14, versículo 30. E no que diz respeito ao julgamento, porque o governante deste mundo foi julgado. João capítulo 16, versículo 11. Ele oferece essa propriedade a Jesus se apenas Jesus o venerasse. Satanás procura receber a adoração que só Deus merece e fará qualquer coisa para alcançá-la ao que parece. É interessante notar que esta é a única tentação na qual Satanás oferece a Jesus qualquer coisa de substância, a única tentação onde ele mostra qualquer generosidade, oferta oca, embora possa ser. A realidade, porém, é que ele realmente não oferece nada e que ele tenta dar a Jesus. O que ele tenta dar a Jesus é algo que Jesus já é o legítimo dono. Subtópico 3. O que Satanás pede a Jesus? Ao negar essas 3 tentações, Jesus nega esta vida terrena. Sua comida é para servir a Deus, não a si mesmo. E essa foi a grande luta de Jesus. Viver sua vida por Deus em vez de si mesmo. Passando essas 3 tentações, Jesus se rendeu ao uso da autoridade de Jesus. Ele estava agora preparado para a grande obra de Deus que estava por vir. Ao negar Satanás, ele estava pronto para seguir Deus em total obediência, resultando no maior presente para o mundo, a salvação e reconciliação da humanidade com Deus. Ele morreu para que pudéssemos voltar a ter uma comunhão com o Pai. É por isso que os anjos ministram a ele quando as tentações tinham acabado. Rejeitar essas tentações foi o obstáculo final para Jesus. Ele negou a si mesmo por nossa causa. Ele poderia ter tido a vida de um rei de satisfação terrena, poder e riqueza, mas em vez disso, sua curta vida na terra foi com o propósito de nos salvar. Tópico 2. Não antecipe o que Deus tem para você. Subtópico 1. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Cada uma das tentações de Cristo são as mesmas tentações que todos enfrentamos diariamente. Buscamos satisfazer a si mesmo em vez de Deus, manipular Deus para alcançar nossos objetivos de poder e glória, ser como Deus, ter tudo. Para ter sucesso,
Muitos empresários farão e dirão qualquer coisa para alcançar ao topo, pisoteando em muitos ao longo do caminho. Eles também sacrificam tantas coisas importantes como a família, os amigos, honestidade, moralidade ou integridade, porque seus negócios vêm em primeiro lugar. É o Deus deles. Como Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 26, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O diabo só pode oferecer os tesouros temporais, mundanos que passarão, mas Jesus busca os tesouros eternos de Deus que o diabo não pode oferecer. Subtópico 2: o mundo que Jesus veio para salvar. Então Jesus resiste mais uma vez. E mais uma vez ele usa as escrituras para repreender seu adversário. Desta vez Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a dele servirás, e pelo seu nome jurarás. Com essa citação, Jesus repele a terceira tentação e vive o princípio que mais tarde daria em Mateus 6:24. Ninguém pode servir dois mestres. O objetivo de Jesus é servir a Deus sozinho, só isso, e cumprir a missão de salvação na qual foi enviado. Satanás, em sua frustração, deixou o Salvador. Durante todo o resto do ministério de Jesus, Satanás apareceu de tempos em tempos para tentar Jesus a não acreditar em Deus e sua palavra. Sua partida não foi permanente, mas apenas temporária. Em todo o ministério terreno de Jesus, ele estava à espreita, nas sombras, escondido atrás de cada arbusto, falando até mesmo através dos lábios dos próprios discípulos de Jesus. Jesus reconheceu a voz de Satanás no protesto de Pedro quando sua ida a Jerusalém para ser entregue. Pedro disse, nunca, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Não é você falando aí, Pedro. E é o mesmo velho truque, é a mesma velha mensagem. Eu sei em quem eu acredito. Como Jó disse no meio de seu teste, embora ele me mate, mas confiarei nele. Surpreendentemente, nos outros relatos, assim que Satanás partiu de repente, o anfitrião celestial que esteve lá o tempo todo se manifestou a Jesus e ministrou-se a ele. Ele recebeu apoio angelical, o coral angelical do triunfo que teria sido dado ao primeiro Adão se ele não tivesse sucumbido às tentações do diabo. Esta batalha entre Satanás e Jesus eventualmente culminou na cruz. Tópico 3. A quem devemos adorar? Subtópico 1. O povo no deserto. Depois de serem milagrosamente libertados do Egito, as pessoas foram provadas por Deus no deserto para ver o que haviam em seus corações. Muitas vezes eles falharam, eles resmungavam e não se submetiam voluntariamente às provas de Deus. Eles presumiram que testar Deus exigindo água e comida. E eles adoraram um bezerro de ouro enquanto Moisés estava na montanha recebendo a lei. Subtópico 2, esquecimento e ingratidão. Finalmente, eles se recusaram a entrar na terra de Canaã, que Deus havia prometido a eles por meio de seus habitantes. Por tratá-lo com desprezo, Deus os fez vagar no deserto por 40 anos, até que a geração de pessoas que eram adultas, quando deixaram o Egito, tivessem morrido. No livro de Deuteronômio, Moisés contou a experiência selvagem à segunda geração de israelitas quando eles estavam finalmente prestes a entrar na terra. A partir desse livro de Deuteronômio veio cada resposta de Jesus às tentações que ele enfrentaria do diabo. Outros deuses não precisam ser ídolos na forma de imagem. O dinheiro pode ser um objeto de adoração, assim como a nossa família, nossos empregos e nosso país.
Embora Israel, na época de Cristo, tivesse deixado de adorar ídolos na forma de imagem, não havia parado de adorar o dinheiro. Subtópico 3. Adoração e serviço a Deus. Jesus disse em Mateus 6,24: você não pode servir a Deus e a Mamon. Como a última citação indica, Jesus também reconheceu que a adoração inclui serviço. O diabo não usou a palavra servir, mas é importante que Jesus tenha feito. O que reverenciamos ou ao que atribuímos o poder de realizar o que queremos será servido por nós. E embora possamos persistir em adorar a Deus em outras coisas por um tempo, eventualmente haverá um conflito. Temos que fazer uma escolha. Para concluir, foi o seu grande amor por Deus e por nós, seu povo, que ele sacrificou sua própria vida por nosso amor. A cruz foi o sacrifício final. Ele morreu para que pudéssemos viver, para entrar na terra prometida com ele. Essa foi a vontade de Deus, reconciliar Deus e o homem de volta em seu grande amor. Louvado seja Jesus, nosso amante, nosso amigo, nosso Salvador. E estamos chegando à reta final. Lição 11, estamos terminando já a reta final desse trimestre. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.